Olá, meus amados, que bom mesmo estar com vocês novamente. Mesmo com a chuva, essa vez não falhamos. Que bom que nós podemos transmitir agora, na Mira da Saúde, mais uma verdade. Já falamos sobre nascer para a vida, porque éramos mortos e agora nascer para a vida é um grande privilégio. Então, recapitular um pouquinho para poder prosseguir. A salvação, acredito que vocês estão entendendo disto. A salvação significa disto, segundo João capítulo 5, versos 24 e 25, Jesus falou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida é salvação. É simples, né? Aquilo que estava na morte agora passa a ser vida. Foi salvo. Como que isso acontece? Ouvindo a palavra de Jesus e crendo o Pai que enviou Jesus a este mundo. E Jesus fala, continua falando em 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É salvação. Coisa impressionante. E é bem simples e fácil. Ouvir a palavra do Filho de Deus. Porque toda palavra, e Jesus, ele mesmo fala em João 6, verso 63, ele diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Por as palavras de Jesus serem vida, aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus vivem, passa da morte para a vida. Existe uma salvação tão simples: ouvir as palavras de Jesus, que são vida. Antigamente eu tinha este raciocínio, este pensamento, talvez porque recebi educação do lar, ou educação religiosa, na igreja, nas escolas religiosas, tive esta ideia de que você tem que viver a vida inteira lutando para que você transforme o seu caráter. Experimentar a santificação diariamente. É algo que isso me trazia um peso muito grande, porque, primeiro, segundo o que estou entendendo agora,
porque não experimentou ainda a salvação e quer, através de seus esforços, formar um bom caráter, transformar um caráter defeituoso e aperfeiçoar este caráter, onde este caráter seja semelhante ao de Jesus Cristo, e você então será aceito por Ele e ter a vida eterna, receber a segunda volta de Jesus, né? Segunda vinda de Jesus. Então, preparar para a volta de Jesus era isto: você esforçar todo dia. Meus amados, alguns dias você pode ir sem que peque, segundo seu julgamento. Mas quando falha, cai, aí desmorona tudo. Tudo que construiu até agora caiu e agora tem que recomeçar de zero. E assim, a vida religiosa, vida cristã, é assim. Mas dentro do contexto que nós estamos trazendo, não é assim. Meus amados, isso me libertou tremendamente. Algumas pessoas falam assim: a transformação do caráter é obra de vida inteira. E a santificação diariamente você deve alcançar ou trabalhar para que sejamos santificados. Obra da vida inteira. Mas o que estou entendendo na Bíblia, a obra de santificação, transformação do caráter, é um momento. É um momento. Então, para me basear isso na verdade, vamos para a Bíblia. Você acabou de ouvir. Quando ouve as palavras de Jesus, os mortos viverão. Então existe uma separação nítida. Os mortos, ouvindo as palavras de Jesus, vive. Passa da morte para a vida. Isso é algo que nós realmente precisamos entender. Muitos cristãos continuam sendo mortos e faz conta que ouve as palavras de Jesus e acha que está vivo. E esse estado de vivo, de vez em quando ou frequentemente, faz as obras do morto. Então, um pé está no vivo, outro pé está no morto, vai vivendo. Coisa impressionante, né? Estado de morto, ou natureza de morto e natureza de vivo coabita. Isso é possível? Isso é impossível. Muitos cristãos ou professos cristãos vivem assim. Faz coisa que é impossível. A natureza do morto e natureza do vivo estar juntos. Isso é um tremendo engano. Na realidade,
está no morto. Nunca experimentou o vivo, mas faz conta que está vivo, porque está ouvindo a voz de Jesus Cristo. Está ouvindo a voz de Jesus Cristo de que jeito? Segundo o seu entendimento. Nunca ouvindo o que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo faz lembrar todas as palavras de Jesus Cristo. Ele nos ensina, ele nos convence. Mas esta parte a gente deixa de lado, mas eu estou estudando a Escritura e eu estou ouvindo a palavra de Jesus, então eu vou executar a sua palavra segundo a minha vontade, segundo a minha conveniência e crer que está vivo. Mas isso é um engano, porque sem passar do morto para a vida, sem passar, e está ouvindo as palavras de Jesus e acha que está vivo. Por que estou falando disto? Porque a vida cristã, principalmente a transformação do caráter, isso tem altos e baixos, né? E nunca é uma linha ascendente, mas sim, ou é igual ou para baixo. Isso é uma realidade, mas se conforta de que essa transformação é vida inteira. Por enquanto eu estou assim, mas lá adiante eu vou estar totalmente transformado. Realmente isso é um pensamento muito perigoso, porque está se enganando a si mesmo. Então, aquilo que Jesus falou em João capítulo 3 para Nicodemos, já falamos disto, mas é bom que nós repitamos, porque precisamos fixar isto. Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Totalmente diferente. Quando nasce da carne, é carne. Agora, quando nasce do Espírito, é Espírito. Eu vou exemplificar assim. Como a gente está na roça e a gente pratica isto, então creio que é um exemplo adequado. Como aqui, cultura da região é plantar cacau, e além de outras árvores, eu vou dar um exemplo, como eu planto abacate também, então vou dar exemplo de abacate. Eu colhi 2 sementes do mesmo pé, 2 sementes de abacate do mesmo pé. Aí eu plantei, aí nasceram 2 plantas de abacate. Aí, quando chegou um certo crescimento, aí resolvi fazer o seguinte, porque a mãe dessas sementes, aquele pé, abacate é razoável, não é tão saboroso, também produz quando outras
variedades ou outros pés produzem. Mas eu quero ter o abacate bem tardio, que produza lá para setembro, lá para outubro também, quando realmente ter abacate aqui na região é uma raridade. Então, 2 pés, agora robustos, bonitos, aí eu vou fazer o seguinte, um pé eu vou cortar o seu tronco e eu vou enxertar. Achei um pé de abacate que produz no mês de outubro e que é manteiga, por dentro é amarelo e verde, realmente é uma manteiga. E aí, peguei a haste desse pé que produz em outubro e eu enxertei. E aí, continuo observando. Um pé que é da semente está crescendo, continua crescendo, porque não foi cortado. Agora, outro pé cortado e enxertado. Tá. Vai crescendo, passando o tempo. Quando chegar uns 4 anos, mais ou menos, os dois começam a produzir o fruto. Quem sabe o enxertado possa produzir mais cedo, mas não é bem isso que estou observando nas minhas plantações. Muitas vezes, o pé não enxertado produz mais rápido, com 3 anos já produz quando é bem tratado. E assim, os 2 pés crescidos e vão ter seus frutos. E esse abacate não clonado, não enxertado, aí produz abacate no mês de maio. É aquele abacate comum. E tem abundância de abacate em todos os pés. E assim não dou muito bola para este pé, porque tem neste mês de maio, junho, tem outros abacates bons. Aí quando chegou em outubro, aquele pé enxertado, clonado, tá com abacate. E esse abacate é uma delícia. Então, faço muito carinho para este pé que produz em outubro. E daí, esse abacate não clonado olha para este pé, está produzindo em outubro, eu não tenho mais fruto, já acabou. Mas eu também quero produzir em outubro. Então este pé, vamos supor, faz todo o esforço para produzir em outubro. Mais nutrientes, faz as podas, abre as luzes, faz bons tratos. E fazer assim vai produzir em outubro? Nunca, né? E também vai produzir aquele abacate manteiga gostoso? Nunca vai conseguir produzir com todo o esforço. Por quê? Porque a genética, isto é, porque a natureza de 2 pés de abacate são diferentes.
Aquele não enxertado, sua genética, sua natureza é o quê? É da semente. Semente que foi plantada, aquela semente, aquela genética, então agora tem sua expressão. Produzir em maio, aquele abacate não é tão saboroso. Agora, outro pé. É do mesmo pé a semente que foi plantada. Agora, foi clonado, enxertado. E daí, este pé que cresceu, que agora produz fruto, é mesmo a genética da semente plantada? Não! Qual é a genética? Qual é a natureza desse pé enxertado? Aquele outro pé de abacate bom que produz em outubro. Genética diferente, a natureza é diferente. Meus amados, acho que você captou. Nunca um que é nascido da carne, que é carne, faz de todo esforço a vida inteira, a transformação do caráter nunca acontecerá. Nunca. Pode moralmente parecer que você está sendo melhor cristão do que no passado. Porque você, pelo esforço, consegue guardar melhor as leis de Deus, os mandamentos de Deus. De vez em quando vem a raiva, ódio, mas aparentemente você guarda os mandamentos, você é fiel, frequentador da igreja, tem cargo na igreja, enfim, aparência você está bem melhor do que no passado. Mas o que é nascido da carne é carne. Mas, meus amados, este pé enxertado precisa fazer algum esforço para produzir um abacate gostoso no mês de outubro? Não. Porque sua natureza agora é não da sua semente que foi plantada, mas foi enxertada. É outra natureza. Então, com esta outra natureza, só vai conseguir produzir abacate bom no mês de outubro. A transformação de caráter tornou-se espontânea, natural. Por quê? Mudou a genética, mudou a natureza. Como isso acontece na vida religiosa? Porque nasceu do Espírito. É Espírito. Não precisamos fazer aquele esforço danado contra a sua vontade para que haja a transformação do caráter. Um que é nascido da carne, que é carne, contempla Jesus Cristo, mas nunca transforma. Agora, um que é nascido do Espírito, que é Espírito, contempla Jesus Cristo, é transformado.
cada vez mais participa na mente de Jesus Cristo. Meus amados, eu descobri disto. Sem que haja mudança de genética, mudança de natureza, a vida religiosa será sempre monótona. É um fardo, tédio. E quando acontece algum relacionamento indesejável na igreja, você quer sair, quer ir para outro canto, porque você não está a fim de encontrar com aquela pessoa. Meus amados, o que Jesus nos ofereceu na cruz de Calvário é isto: sermos enxertados, ouvindo a sua voz, passar da morte para a vida. Na cruz de Calvário, que palavra que nós podemos ouvir de Jesus Cristo? Ele disse: eu dou a minha vida. Ninguém tira a vida de mim. Não foi a cruz, não foi aquele sangramento, não foi nada daqueles fatores externos que fizeram com que Jesus morresse crucificado. Não. Ele mesmo deu a vida. E assim ele morreu na cruz. Espontaneamente ele deu a vida. Este amor Jesus nos deu. Ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é meu novo mandamento. Quem é que pode ouvir esta voz? O que é nascido da carne é carne. Ouve essa voz e consegue vivenciar, saborear desta palavra? Não. Quem é nascido do Espírito é Espírito, saboreia esta voz, sim. Quanto amor eu recebi de Jesus. Ele me fez enxertia e eu aceitei. Ouvi a sua voz. Passei da morte para a vida. Agora, esta voz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso soa como se fosse uma melodia divinal. Isso soa algo extraordinário, porque o Espírito Santo me comunica a voz de Jesus Cristo. A sua justiça, a vida, o amor incondicional, Ele me ofereceu. Esta dádiva, então, eu vou abraçar, eu vou receber. E pelo poder do Espírito Santo, então, quando surge a oportunidade, eu posso amar meu próximo, meu irmão, minha irmã, independente de como eles são.
porque o Espírito Santo que comunica todo esse presente. Em Mateus capítulo 3, João Batista, ele falou assim, verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas antes de falar do batismo com o Espírito Santo e com fogo, vamos ver o que João falou. Eu vos batizo com água para arrependimento. Meus amados, arrependimento é uma vez na vida, como diz na semana passada, com o batismo com água. O que quer dizer arrependimento? Você estava indo o rumo da morte, porque todos nós nascemos da carne, então é carne, então nosso destino é morrer, voltar ao pó, para sempre. E agora, com batismo com água, o que aconteceu? Retorno. Não, eu não vou continuar neste caminho da morte, mas já que me ofereceu esta morte pela imersão na água, eu agora tenho a vida. Ressurreição, ato de criação de Jesus Cristo, eu aceito. Então, batizar-se com água é esse sentido. Arrependimento, mudança de rumo. Agora, isso não é suficiente, porque existe próximo batismo que Jesus faz. Jesus batiza. Batiza como? Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer batizar com o Espírito Santo com fogo? Jesus, ele concedeu o Consolador, o Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Também já mencionamos, né? Estão lembrados? Muito bom. Então, o Espírito Santo faz com que eu crer em Jesus Cristo. Toda a sua palavra. Crer, não duvidar. E assim, cada dia eu entendo o significado, a verdade da palavra de Jesus Cristo. Confirmo cada vez mais que eu sou espírito, eu tenho a vida em abundância. E ele batiza com fogo. Fogo, na época, quando expressou batismo com fogo, isso significa um poder, uma energia. Existe
a forma de energia da época, que é fogo. Aquele fogo é tremendo, né? O vento, água, né? Correnteza, tudo isso é símbolos de poder ou energia. Qual é o poder de Jesus Cristo que ele nos batiza? O amor incondicional, o amor infinito, perdão de 70 vezes 7. Jesus nos deu isto. João não conseguiu dar este poder. Nem Espírito Santo João Batista podia dar, mas Jesus. Por quê? Ele veio fazer a obra da recriação. Aquele que nasceu da carne, que é carne, agora, através da recriação, passar a ser espírito, ser nova criatura. Por isso, quando nós aceitamos esta obra de Jesus Cristo, pelo batismo com água, eu mudei de rumo. Não caminho mais para a morte, mas agora sou a vida. Agora, esta vida com o Espírito Santo, com fogo. Quanto a fogo, eu quero apresentar mais um verso de Lucas, capítulo 12, verso 49. Jesus falando: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Bem quisera que já estivesse a arder. O que Jesus veio para lançar? Fogo. O amor do governo de Deus. O amor de princípio. O amor que Jesus demonstrou, manifestou. O amor incondicional. Curar as pessoas, perdoando todos os seus pecados, mesmo sem pedir perdão dos pecados. Simplesmente ele mostrou que perdoou e assim evidenciou através da cura de todas as doenças. Alguns receberam perdão, outros não receberam perdão, mas foram curados. Mas na realidade não foram curados. Vocês lembram a cura de 10 leprosos? 9 não voltaram para Jesus, mas um leproso voltou para Jesus. Reconheceu que ele é filho de Deus. Esse verdadeiramente foi curado. Agora, outros 9 foram curados, mas não de uma forma verdadeira. Qualquer outro momento, a lepra pode voltar. Então, Jesus queria que este fogo ardesse. E hoje, em você, meu amado, e em mim, esse fogo pode arder. O amor incondicional. Voltando para aquela enxertia.
quando coloca haste, aparentemente você, como cortou o tronco para colocar a haste, você destruiu um pé de abacate. Depois de passar do tempo, neste haste que não tinha nada, meramente era um ramo, vai aparecer broto, 1 ou 2 brotos. Uau, então você vê, pegou esse enxertia e este broto vai crescer. Este broto é o quê? Aquele abacate bom, aquele abacate que vem no mês de outubro, vai crescendo, ramificando, engrossando. Meus amados, esta natureza, outra genética, natureza divina, vai desenvolvendo em você. Aquilo que era mortal, agora é imortal, e aqui está desenvolvendo essa imortalidade. Vai ter fruto do Espírito Santo. Meus amados, isso que é santificação diária. Jamais santificação poderá ocorrer naquele que é nascido da carne, que é carne. Como que um morto pode aparecer fenômenos de vida? Impossível. Mas parece que muitos cristãos, sem experimentar o novo nascimento, sem ser o Espírito, quer se santificar, está fazendo uma coisa que é impossível. Meus amados, vocês precisam verificar se vocês são nascidos do Espírito. Portanto, se vocês são espíritos. Se for assim, certamente, sem que você faça algum esforço, o Espírito Santo que habita em você, que ensina as palavras de Jesus Cristo e faz lembrar as suas palavras e que você medita dia e noite, palavra de Jesus Cristo, e vai crescendo e desenvolvendo, frutificando fruto do Espírito Santo. O amor, alegria, paz, perseverança, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso vai frutificando, sem que você perceba. Mas os que estão ao seu redor vão perceber que você é do reino de Deus. Isso é uma maravilha. Deixa eu trazer o que apóstolo Paulo fala sobre a obra de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Vamos ler versos 8 em diante. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo, escrevendo para Timóteo. Pelo contrário,
participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Evangelho trazido por Jesus Cristo e é aceito pela fé. A fé que o Espírito Santo prometido que habita em mim, que me concede e é recebido por cada um de nós. Então, qual é a nossa natureza? É a vida. A nossa natureza é a vida e é imortal. Que maravilha! Sua natureza, sua genética é vida e é imortal. Mesmo que nós, voltando ao pó, somos imortais, porque continua vivo. Isso não quer dizer que alguns que acreditem que o corpo morre, mas a alma vive. Não, não é isso que eu quero dizer. Você voltou ao pó. Não é mais nada. O fôlego de vida que atuava em você voltou ao seu dono, seu Senhor, que é Jesus Cristo. Agora, a carne, a matéria, as células voltaram ao pó. Mas você que foi enxertado, você que recebeu essa enxertia, você que conservou essa natureza incorruptível, você que tem esta natureza, a vida e imortalidade, Jesus garantiu: eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus voltar, você será ressuscitado à imagem de Jesus Cristo. Que maravilha! Quando nós compreendemos isto, o que é uma doença? Doença pode nos levar para a morte? Nunca, nunca. A doença poderá nos levar ao pó, mas não existe nenhuma doença neste mundo que possa destruir a natureza imortal. Sabe por quê? Porque Jesus fez isto. Jesus, aqui Paulo diz, Jesus destruiu a morte. Como toda doença origina do poder da morte do diabo, mas este poder da morte foi destruído. Então, nenhuma doença
pode destruir sua vida, sua imortalidade. Máximo que pode fazer voltar ao pó, dormir. Mas neste momento de dormir, aquilo que tem a natureza imortal, não tem medo nenhum, mas simplesmente é um descanso. Agora cessa todos os fardos deste mundo. Descansa em paz. Precisamos desesperar por causa do diagnóstico de câncer? Jamais. De doenças autoimunes? Também. Nenhuma doença. Continuamos firmes, porque sabemos que o inimigo está me acusando diante de Deus, que eu não mereço esta natureza imortal. E assim acusa a Deus para provocar alguma doença. Fazer pensar que eu vou morrer por causa da doença. Somente quem é que pensa desta forma? Aquilo que é nascido da carne, é carne, pensa assim. Esta doença pode me levar à morte. E o poder da morte, o diabo colocou seus representantes aqui na terra, que são os médicos, que são nascidos da carne e é carne. Obviamente, devem existir médicos que nascidos da carne, que era a carne, mas passou para o Espírito, porque nasceu do Espírito. Houve um novo nascimento. Certamente deve existir esses médicos, mas estes médicos jamais vão dizer para você que esta doença pode levar para a morte. Mas sim, vai apresentar o Evangelho, a esperança, a restauração em Jesus Cristo. Então, meus amados, este Evangelho somente pode nos levar a ter vitória sobre qualquer doença. Aleluia! Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é clonador e clona sua natureza imortal, vida, em natureza carnal, mortal. E Jesus veio aqui, demonstrou isto. Ressuscitou Lázaro, mostrando que o Senhor é Criador e pode recriar. E Pai, ressuscitou Jesus Cristo. Então, Pai, nós também seremos ressuscitados se um dia nós viermos a descansar. Esta é vitória, vitória sobre a morte, que nós podemos desfrutar desde já, no momento que recebemos este Evangelho. A transformação do caráter é de momento, mas precisamos combater o bom combate, porque ainda
o dominador deste mundo que já foi morto, mas ele ainda atua. Então, que possamos combater o bom combate cada dia, desfrutando da santificação que o Senhor nos proporciona. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!